Cirurgias do aparelho respiratório. Sistema respiratório. Qualquer manifestação clínica referente ao sistema respiratório, ele vai ser desencadeado uma hipoxemia, acompanhado de uma inquietação, agitação, dispneia, desorientação, confusão mental e perda da consciência, ou uma hipercapnia, que é a cefaleia, a sonolência e a vertigem, a taquipneia ou a bradipneia, e vai ser sempre utilizada a musculatura acessória, que é o diafragma, e a respiração são sempre assincrônicas. Todo tipo de avaliação e cuidados de enfermagem referem junto com a ausculta, a inspeção pulmonar criteriosa, identificar os sons anormais ou uso da musculatura acessória, a coloração da espessura dessa secreção, avaliar nível de consciência, capacidade de tolerar o aumento do trabalho respiratório, avaliar sempre os sinais de hipoxemia e hipercapnia, determinar o estado hemodinâmico e comparar com os valores prévios, analisar a gasometria e comparar com os valores prévios também, e informar ao médico e a equipe de enfermagem sempre. Tratamento, normalmente, quando é desconforto respiratório, é oxigenoterapia, tá? Para corrigir a hipóxia, fisioterapia respiratória e hidratação, broncodilatadores e corticosteroides, diurético para congestão pulmonar, ventilação não invasiva com pressão positiva ou ventilação mecânica de emergência. Grandes complicações que podem surgir é a intoxicação por oxigênio, tá? Ou até mesmo barotrauma. Intervenções de enfermagem é melhorar a troca gasosa, a administração de oxigênio, promover a expansão torácica, realizar a gasometria arterial e comparar com valores prévios, manter as vias aéreas liberadas e com nebulização, com vasodilatadores, hidratação, aspiração de emergência, se for necessário, uma intubação emergencial também. Educação para manutenção de saúde, ingesta medicamentosa, atentar aos riscos ambientais e climáticos, retornos ambulatoriais frequentes. Por quê? Após esse período de complicação, tá, gente? Por que os fatores ambientais influenciam muito? Reparem, no mês de julho, no inverno, a maior parte da população tem complicação respiratória no período do inverno, por dificuldade respiratória em si, pelo frio extremo. Dentro da classificação e algumas cirurgias referentes ao sistema respiratório, nós temos a intubação endotraqueal. Quando eu falo de intubação traqueal, ela pode ser ou via oral ou via nasal, tá bom? Mas normalmente é mais via oral. Procedimento exclusivo médico, tá? Somente o médico pode intubar ou o enfermeiro habilitado. Cânula, tá? Que é uma cânula externa, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. E aqui é a cânula interna, tá bom? Por que é importante vocês saberem? Quando é traqueostomia, eu estou me referindo que não podem esquecer que esse aqui é um balonete. Aqui é o cluff que vai ser insuflado para encher o balonete aqui, tá bom? Nas aulas práticas fica mais fácil a visualização. É feita uma incisão cirúrgica, uma abertura da traqueia, tá? Os cuidados imediatos para quem tem traqueostomia é assegurar a mesma fixação por 5 dias, mas eu não recomendo, porque é muita secreção. Então, a gente precisa higienizar, né? Manter o local limpo para evitar índices de bactérias e proliferação. Atentar para possíveis hemorragias que possam surgir, manter o curativo sempre limpo, realizar a aspiração traqueal. Referente à fixação, nós temos também ela em plástico, temos uma fixação que são os cadarços, que são as mais utilizadas, e temos uma fixação que ela é mais bonitinha, que é essa que vocês estão vendo na imagem. Cuidados contínuos com tubo, tá? Troca a fixação diariamente, porque pode ferir o canto da boca do paciente, então a gente muda a posição. Conforme o paciente ele tá
Com o tubo, ou eu desencadeio para o lado esquerdo ou direito, ou deixo centralizado. Às vezes vai escorregando, tá? Lembra que se você tiver uma manteiga de cacau, algo que possa, um Undersunny, possa umidificar e limpar, hidratar os lábios desse paciente também é muito importante, tá? Realizar o curativo, controle da pressão do cuff, sempre observar, manter posicionamento da cânula, proporcionação e higienização brônquica também. O paciente sempre vai permanecer em decúbito elevado, manter sistema de umidificação, observação em padrão respiratório, tá, da saturação principalmente, lavagem das mãos e procedimento séptico, facilitar a comunicação com o paciente, cuidados com os circuitos do ventilador. Aqui é uma toracotomia. Toracotomia é uma cirurgia que eu tenho. Eu tenho dois tipos, né? Eu tenho a laparoscopia e a laparotomia. Quando eu faço, no caso a toracotomia, é a abertura do tórax, tá? É difícil ter uma cirurgia de laparoscopia que não necessite habitualmente uma abertura total do tórax, como vocês estão vendo na imagem. Aqui é uma incisão de laparoscopia que eu utilizo a cirurgia por vídeo, tá bom? Então apenas são 3 furos ou 4 no máximo para incisão. Quando ela passa para ser por laparoscopia, então é corte, né? Então, quando ela passa para ser laparotomia, é para evitar que possa ter complicações ou aumento de riscos para esse paciente também. E aqui é um pneumotórax. Tá? Pneumotórax, ou colapso do pulmão, acontece quando o ar escapa dos pulmões e extravasa através da parede torácica. Entra no espaço entre as membranas que revestem o pulmão e a parede do tórax. O ar ele vai aumentando. Vou colocar uma imagem melhor para vocês. Aqui. Aqui eu tenho um pneumotórax e é inicial, né? Aqui. Ele tá pequeno. Tá vendo essa partinha azul? Ele é o que eu tenho de ar nesse espaço. Na imagem do pneumotórax grande, que é essa aqui, eu tenho um pulmão menor e uma quantidade de ar maior. Então, esse pulmão ele perde a sua eficácia. O que acontece com o pneumotórax, tá? Ele pode ocorrer através de 3 formas: espontaneamente, traumático ou através de iatrogênico, por algum acontecimento iatrogênico. O espontâneo é quando existe uma doença pulmonar, como enfisema pulmonar, asma, bronquite crônica. Traumático, traumatismo da região do tórax, tá? Exemplo, ferimento por armas de fogo, faca, até mesmo ocasionado por uma queda, acidente de carro ou agressão física. E o iatrogênico acontece com resultado de procedimentos médicos, como, por exemplo, uma tentativa de acessar uma veia do tórax ou até mesmo do pescoço e acaba esbarrando no pulmão, tá? Principalmente pelas cirurgias de videolaparoscopia. Os sinais e sintomas: uma pneumotórax é a falta de ar súbita, respiração dolorosa, dor torácica fina, frequente em um só lado, ou seja, se for em meu pulmão direito, ele vai apresentar o quê? Uma dor aqui, falta do enrijecimento do pescoço. Não vai conseguir fazer este movimento, muito menos virar para um lado e para o outro. Por quê? Vai ter um acúmulo de ar nessa região tentando sair, tá? Uma tosse cortante, que é aquela tosse que ela fica o tempo inteiro, que a pessoa chega a ficar com falta de ar. Cianose, engurgitamento do pescoço, que é isso que eu informei para vocês, hipotensão, taquicardia, uma agitação e um cansaço muito fácil a pequenas atividades. Normalmente, o diagnóstico, o médico irá suspeitar de uma pneumotórax, o paciente ele vai ter todos esses sinais e sintomas, ele só vai confirmar através de um raio-x, tá? Ou até mesmo de uma tomografia, podendo chegar até também solicitar uma gasometria. O médico escolherá um tratamento baseado nos fatores desse paciente. Normalmente é utilizado um dreno de tórax, tá bom? Então aqui, eu vou colocar, nessa imagem, mostra para vocês
o ar entra no peito e o pulmão ele começa a falhar. Por quê? Olha o tamanho que o pulmão fica, né? Então, partindo daí, se eu tenho muito ar nesse pulmão, eu preciso tirar. E como que eu tiro? Através de um dreno de tórax. O dreno de tórax é essa introdução do dreno no espaço pleural. Entre onde eu coloco o dreno? Entre o quarto e o quinto espaço intercostal. O dreno de tórax, tá? Ele é uma embalagem, um pote mais ou menos deste tamanho, ou maior, e ele fica conectado com o paciente. Então, ele tem um selo de água, onde eu vou colocar o dreno marcado. Na aula prática, vai ficar bem visível para vocês. Conectar ao paciente uma extensão e ele tem um suporte para respiro. Os cuidados que eu tenho que ter com o dreno de tórax é manter o frasco de drenagem sempre abaixo do nível do tórax, manter o frasco protegido contra acidentes, certificar a extensão não está dobrada ou tracionada. Ao transportar o paciente, o dreno deverá ser pinçado, ter o selo d'água, fechar o dreno no banho para o transporte do paciente também. Bom, aqui eu tenho uma imagem de um dreno de tórax, tá? Para vocês, então eu tenho ele de 3 tamanhos diferentes, conforme a disponibilidade que tiver no hospital que você for trabalhar. Curativos do dreno, como funciona? O paciente ele vai ter que ficar o quê? Lateralizado sobre o lado onde está se concentrado o dreno. Mas existem casos que às vezes a gente necessita colocar 2 drenos, um em cada tórax, tá? Um em cada pulmão. Eu vou utilizar a luva de procedimento e vou colocar um vídeo também para assessorar vocês numa forma mais ilustrativa do processo de curativo de dreno. Aqui eu tenho uma forma simples, tá? De manter esse curativo fechadinho. O dreno de tórax, ele fica conforme tá a imagem de vocês. É simples esse curativo, então eu enrolo uma gaze, coloco e eu tenho também um tegaderme que eu posso colocar por cima. Aqui eu tenho alguns dispositivos, tá? Eu tenho os nebulizadores, que é esse primeira foto. Eu tenho inaladores dosímetros pressurizados, que é o que vocês conhecem como bombinha. E eu tenho esses inaladores em pó, que é um deles, tá? Esse aqui, se você olhar aqui no meio, eu coloco um comprimido aí dentro, esmago esse comprimido e faço a inalação através da boca, que eu tenho que puxar o pó do comprimido. Então, é uma forma de inalar, tá bom? Consiste na administração de oxigênio em uma concentração de pressão superior e é encontrado o que? Na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar a deficiência do oxigênio ou até mesmo da hipóxia. As considerações: o oxigênio é um gás inodoro, insípido, transparente e ligeiramente mais pesado que o ar. Elimina a combustão. Aqui eu tenho sinais de hipóxia. Sinais de hipóxia são sinais respiratórios, taquipneia, respiração laboriosa, retratação intercostal, batimento da asa do nariz, tá? Cianose progressiva. Sinais cardíacos, ataque-pneia precoce, bradicardia, hipotensão e parada cardíaca. Sinais neurológicos, inquietação, confusão, prostração, convulsão e até mesmo coma, tá? E entre outros sinais e sintomas, eu tenho também a palidez. Os cuidados gerais: aspiração da secreção orofaringe e narinas, sonda orogástrica para esvaziar o conteúdo gástrico, diminuir o quê? A compressão do diafragma e evitar o risco de aspiração por vômito. Aquecimento do paciente, pode apresentar cianose pela hipotermia. Verificar se não há desperdício de vazamento e indicação inadequada ao fluxo excessivo. Aqui eu tenho algumas técnicas, tá? O O2 pode ser sempre umidificado ou aquecido usando como uma máscara da seguinte maneira, através da máscara. Oxigenoterapia, que é essa primeira aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa primeira é um frasco de oxigenoterapia, eu coloco um selo d'água e marco. Eu coloco água e coloco no oxigênio, então vai umidificar a narina do paciente, ele vai receber o oxigênio. Máscara de alta concentração, que é essa segunda aqui, ó. Se vocês separarem, ela tem um saquinho, então o paciente não elimina nada. Todo o ar que ele respira faz a nossa troca, vai para dentro do saco e ele retorna para o paciente mesmo.
Aqui eu tenho uns catéter nasal, tá? Que é aquele que eu coloco no nariz e passo por trás da orelha. Agora, cuidados de enfermagem com a drenagem, tá? Então, eu tenho através da inserção, que é observar os aspectos do orifício da inserção, como é que ele está, atentar à saída de líquido pela inserção, realizar curativo pelo menos uma vez ao dia, observar a presença de efizema subcutâneo, informar a presença de sinais de infecção e informar o ponto de fixação, tá? Atentar para sinais de deslocamento, observar a presença de coágulos ou fibrina, verificar se não há orifício no dreno externo, realizar a fixação de dreno na pele, ordenhar pelo menos o dreno 3 vezes ao dia, ou seja, em cada plantão ou conforme a necessidade. Nunca pinçar o dreno, exceto na troca de frascos. Frasco coletor. Manter o selo de água no mínimo de 2 centímetros. Observar o aspecto e quantidade do líquido drenado. Atentar para a oscilação e borbulhamento. Troca de frasco coletor diariamente. Evitar excesso de líquido no frasco. Nunca elevar o frasco acima do tórax. Não ocluir o suspiro. E o último cuidado é com o paciente. Observar padrão respiratório. Atentar para a dor ao realizar a conduta. Cuidado com a mobilização do paciente, orientar quanto ao autocuidado, tá? É o aspecto de higienização mesmo. Na plataforma de vocês, eu tô colocando alguns links para facilitar o aspecto visual para vocês, tudo bem? Obrigada.